Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso de número 35. Amém? Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de sorte que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que venhamos a morrer ou a perecer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos nessa hora. Peça ao Senhor para falar ao seu coração nessa noite em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, pedindo ao Senhor que fale conosco, que nos abençoe através da Tua palavra, Senhor. Palavra essa que são palavras de vida eterna. Fale conosco, Espírito Santo. Tens liberdade neste lugar, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui um texto da palavra de Deus, um texto muito conhecido, como muitos textos na palavra de Deus, muito conhecidos porque são muito pregados. A história de Davi contra Golias, a história da mulher samaritana, enfim, o próprio texto onde a Bíblia diz que Jesus andou sobre as águas. E hoje nós vemos aqui um texto onde o Senhor ele dá uma demonstração do que Ele é capaz de fazer quando Ele quer abençoar, quando Ele quer proteger, quando Ele quer guardar as nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus, Ele mostrou o seu poder sobre a atmosfera. Ele mostrou o seu poder sobre, enfim, os fenômenos da natureza. A Bíblia diz que Jesus adentra com os seus discípulos em um barco. Mas antes que eles adentrassem, a Bíblia diz que eles estavam fazendo a obra de Deus. E os discípulos ali estão vendo Jesus multiplicar pães e peixes, vendo Jesus curar enfermos, vendo Jesus ressuscitar mortos. A Bíblia diz então que eles terminam a obra missionária naquele lugar, e Jesus então libera uma palavra. Eles iam para a cidade de Gadara, e a Bíblia diz que Jesus então disse: olha, passemos para o outro lado da margem. A Bíblia diz que eles entraram no barco e não questionaram. Entraram no barco e não indagaram Jesus, porque o texto diz que já era tarde, a hora já era avançada. Aqueles homens estavam acostumados, em muitos ali que já eram dotados na pesca, já tinham o costume de levantar de madrugada e ir para o mar, ir cedo para o mar, porque geralmente é quando a água está limpa que os peixes vêm para a superfície. E a Bíblia diz então que eles não questionam.
que já tinham habilidade com o mar, na arte da pesca, já sabiam, pela sua capacidade terrena, pela sua capacidade com a sua profissão, eles já poderiam observar, não vai, o tempo está bom, vamos navegar, vamos com Jesus. E a Bíblia diz que eles entram no barco e levam Jesus com eles. E a Bíblia diz que no decorrer se levantou uma grande tempestade. O texto diz: ora, levantou-se uma grande tempestade ou temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. Ou seja, aquela tempestade, ela veio no momento que eles não esperavam. Porque se eles tivessem a ciência de que iria vir uma tempestade, eles automaticamente, eles dizem: Senhor, deixa para a gente ir amanhã cedo, deixa para a gente esperar o tempo firmar para a gente entrar no mar. Mas a Bíblia diz que eles não questionaram e entraram. Mas num determinado percurso, levantou-se um grande temporal. Existem fenômenos da natureza. Existem fenômenos da natureza. Mas também existem fenômenos espirituais. Como assim, pastor? Este ano, Rio Grande do Sul, a cidade ficou totalmente alagada. Esportes tiveram que ser cancelados, jogos esportivos tiveram que ser cancelados, porque até os estádios ficaram alagados. Correntezas levaram casas, carros, pontes desabaram. Um fenômeno que aquele povo nunca pensava que um dia poderia acontecer. Agora pega a história deste povo do sul. Há muito tempo eu ouvia falar que a Bahia era o polo, era o centro da obra de bruxaria, da magia negra. O Rio Grande do Sul é o lugar mais sitiado, principalmente pelos satanistas. Um povo que, antes deste fenômeno, eles iam inaugurar um templo para Satanás e já iam levantar uma estátua naquele lugar dos deuses que eles serviam. Resultado, olha o que aconteceu. Pastor, o diabo, ele pode fazer isso? Pode. Lembra de Jó? O que aconteceu com Jó, a peste que veio sobre a lavoura, a morte dos gados e até a morte dos filhos, não foi algo natural. Foi Deus que permitiu, porque Satanás olhou para Deus: olha, Jó só é temente ao Senhor, Jó só se desvia do mal, Jó só é um homem reto, porque eu sou dar tudo para ele. Ele tem uma grande família, ele tem muitos gados, ele tem uma saúde impecável. Assim é fácil. Eu quero ver tirar tudo dele, se ele vai continuar te adorando. A Bíblia diz que Deus falou: então tudo bem,
pode tocar em tudo que ele tem, só não toca na vida dele. A Bíblia diz que veio uma peste e destruiu toda a plantação, matou todos os animais. Os filhos estavam numa festa, houve um temporal, houve uma tsunami, algo que aconteceu lá, que derrubou a casa onde eles estavam, todos eles morreram. A Bíblia diz que Jó ficou todo leproso, a ponto de as suas unhas estarem tão podres que ele teve que pegar um caco de telha, que nem se coçar com as unhas ele conseguia, para que as unhas não caíssem. Ele teve que segurar um caco de telha e se coçar com um caco de telha. A Bíblia diz que a mulher dele chega e diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Para que você continua adorando esse Deus? Olha o que está acontecendo. Olha como é que está a sua vida. Amaldiçoa esse Deus e morre. Em contrapartida, os amigos dele também começaram a questionar. Está passando por isso? É porque ele fez alguma coisa errada. Deve ter pecado contra Deus. E Jó calado. E quando a mulher de Jó libera essa palavra, olha a palavra de Jó: Deus me deu. Deus me deu. E Deus tomou. Já viu que quando fala Deus me deu, a pessoa se alegra. Mas quando perde, tem pessoas que já não querem mais adorar a Deus. É só adorar a Deus quando Deus está dando. Isso não é adorador. Isso é escorador. Enquanto me serve, eu continuo. Enquanto não me serve, eu abandono. Já viu? Muitos amigos que a gente tinha antigamente, enquanto a gente estava, como diz por aí, por cima da carne seca, meu amigo, minha amiga, estou contigo e não abro, mas na hora que a situação apertou, todo mundo ó. Na hora que você não tinha mais nada para oferecer, todo mundo ó. Mas teve um que nunca abandonou o barco. O nome dele é Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz então que Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então se levantou essa tempestade. E foi numa hora que eles não esperavam. Porque se eles tivessem ciência que viria, diriam corretamente: Senhor, deixa o tempo firmar. Vai vir uma tempestade. Já anunciaram, a meteorologia já anunciou que vai vir uma tempestade. Então deixa para a gente ir no outro dia. Eles entraram no barco. E já era tarde. Já era o quê? Tarde. Diga: meu Deus, não está preso ao tempo. Seja cedo ou seja tarde, o certo é que a bênção de Deus vai chegar na hora certa, na minha e na sua vida. Tem alguém que crê? Tem alguém que crê? Então aplaude e glorifica esse Deus poderoso. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dessa terra. Há um tempo de plantar, mas também há um tempo de colher. Há um tempo de chorar, mas também há um tempo de se alegrar. Porque a alegria, o choro pode durar uma noite, mas ele vai passar, o tempo da noite vai passar, porque a alegria virá pela manhã. Aleluia, Jesus. Há um tempo. O tempo ficou ruim ali, ficou ou não ficou? Pois é. Para Deus não tem tempo ruim para abençoar a minha e a sua vida. Não tem.
ter só um pouquinho de azeite na botija, ainda assim Ele faz o azeite multiplicar. Pode ter só 5 pães e 2 peixinhos, e o que é isso para tanta gente? Mesmo assim, Ele faz o pão e o peixe multiplicar. Mas você não será desamparado, você não será desamparada. Aleluia, Jesus. É o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito, e o tempo de Deus não falha. Aquele relógio ali, ele pode parar. Pode parar. Porque ele tem algo que impulsiona ele. Mas o meu Deus e o seu Deus, nada para o agir dele na minha, na sua vida. Operando eu, quem impedirá? Ninguém. Ninguém. A Bíblia diz então que eles sentam no barco. E Jesus, antes deles entrar no barco, diz: olha, passemos para o outro lado da margem. Ou seja, vamos chegar lá. Ou seja, nada vai nos impedir. Tem pessoas que, se ele soubesse, homens que estivessem aqui no barco, se eles soubessem que viria uma tempestade, muitos nem entrariam no barco. Não. Entenda uma coisa: entre eu e entre você, entre nós e a nossa bênção, há um percurso. O problema é que ninguém quer percorrer esse percurso. Se Deus fala: José, vou te levantar como governador. É, Deus, amém, toma posse. Pois é, José, mas vai começar a sua trajetória com seus irmãos querendo te matar. Tem mais, vão te jogar dentro do buraco. Tem mais, você vai ser caluniado até para ser morto. Você acha que José ia querer isso? Se Deus revela para mim e para você os percalços da nossa caminhada, a gente parava. O que, Deus? Os outros vão querer puxar meu tapete? Então a pessoa, sem titubear, ela fala: não quero não. Só que ela se esquece de uma coisa, porque você já viu, infelizmente nós estamos vivendo uma era que tem alguns profetas, nem profeta, mas é profeta do diabo, só profetiza coisa ruim, só fala que fulano vai morrer, que fulano vai sofrer isso, que fulano vai, enfim, só coisa ruim, uma boca de sepultura. O mesmo Deus que mostra o problema, o mesmo Deus que mostra a fatalidade, é o mesmo Deus que mostra o escape. É o mesmo Deus que dá direção para você vencer essa situação. Jesus diz: passemos para o outro lado. Pronto, ele já falou: vamos chegar do outro lado. Se ele falou: olha, nós vamos, mas vai levantar um grande temporal. Mas mesmo assim, ainda que ele falasse ou não falasse, tem pessoas que, quando vê o temporal, nem espera o temporal chegar. Nas primeiras gotinhas já começa a pular fora do barco. Eu vou sair daqui. A chuva que está vindo lá vai aumentar, porque ela diz que vê um temporal de vento. Temporal de vento não é uma chuvinha, não é uma neblina. Temporal de vento
é a fúria do vento soprando as águas, a ponto da Bíblia diz que as ondas eram arrebatadas pelo vento, a ponto de encher o barco. Mas já havia uma palavra liberada. A palavra de vitória já estava liberada. Como a palavra de vitória de Deus já está liberada sobre mim, sobre a sua vida. Só que nós temos que entender que aquilo que é nosso, aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, nós vamos tomar posse. Mas o problema é que tem pessoas que querem tudo. Como já disse pela manhã, a Bíblia ela tem mais de 8.000 promessas. Dessas 8.000 promessas, tem algumas aqui, e uma principalmente, que essa aí, meu irmão, essa nós não podemos abrir mão de jeito nenhum. É a promessa que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Paulo disse: esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Esta é uma promessa que nós não podemos recusar, porque essa é para quem crê, essa é para todo mundo, essa aí é para todo mundo, mas para todo mundo que crê, porque Ele morreu pela humanidade. Ele não morreu por uma classe, Ele não morreu por um tipo de cor, um tipo de raça, não, Ele morreu pela humanidade. Mas infelizmente nem todos querem essa tão grande salvação. E é nessa leva que o diabo tem enganado. Então morreu, acabou. Não, morreu, acabou não. Da mesma forma que aquele que aceita Cristo herda a vida eterna, aquele que rejeita Cristo herda o sofrimento eterno. Então é melhor ficar com a promessa. Mas tem promessa aqui que vai ser para a nossa posteridade. Tem promessas aqui que vão ser os seus filhos que vão herdar. Tem promessas aqui que vão ser os seus netos que vão herdar. Tem promessas aqui que são os seus bisnetos que vão herdar. E Deus vai te dar o prazer de ver eles herdarem. Porque a Bíblia diz, Salmo 128, e verás a prosperidade, e verás os filhos dos teus filhos. Isso é bondade de Deus para com a nossa vida. Então nós estamos caminhando debaixo de uma promessa. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque é uma promessa sobre a minha vida, promessa de livramento, porque tu estás comigo. 1000 caiu ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Promessa de Deus. Mas promessa é para quem crê. Estamos debaixo de uma palavra de vitória. E a Bíblia diz que nele nós somos mais que vencedores. Diga: eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Então, se você é grato a esse amor, aplaude e glorifique o nome dele nessa noite. A Bíblia diz então que a tempestade se levanta, e todos eles entraram
De repente alguém olha para o lado, e o texto está escrito, lá estava Jesus, dormindo sobre uma almofada, sobre um travesseiro. Dormindo. Olha que lição que o Senhor nos dá. Não deixe a tempestade, o problema, roubar o seu sono. Porque quando você perde o sono por causa de um problema, de uma dificuldade, é sinal que a sua fé está, É por isso que a Bíblia diz: se te mostras fraco no dia da angústia, no dia da tribulação, pequena é a tua fé. Qual foi o questionamento de Jesus para eles? Onde está a vossa fé? Então nós temos que fazer como a Bíblia diz, como os heróis da fé. A Bíblia diz que eles arrancaram força da fraqueza. Arrancaram força da fraqueza. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela ficou 12 anos sofrendo, 12 anos perdendo sangue. Meu irmão, doar alguns litrinhos de sangue ali no Hemominas, se a gente não comer e doar um sangue ali, eu falo por experiência própria, fui doar sangue e esqueci de me alimentar. O certo tinha que me alimentar, mesmo que você chega lá e se dá um lanche, eu tinha que me alimentar. Não me alimentei, fui lá. E fui lá de tarde, aí, olha, doideira. Só sei que eu cheguei lá, comi aquele lanchinho, doeu o sangue. Na hora de ir embora, peguei o ônibus tranquilo. Quando eu desci do ônibus, eu comecei a ver estrela. A vista começou a escurecer. Eu estava subindo a escada, aí eu falei, vou sentar, que senão eu vou desmaiar aqui. Por causa da fraqueza. Porque eu acabei de doar uma certa quantidade de sangue. Essa mulher estava 12 anos perdendo sangue. As irmãs que passam ou já passaram por esse período, sabe que o período da menstruação é um terror. Imagine 12 anos. 12 anos. E detalhe, na época chamada hoje, a mulher ainda pode sair, mas aqui não. Ela ficou 12 anos confinada, 12 anos sem ter contato com a sua família, 12 anos sem ter contato com seus parentes, com seus amigos, 12 anos encarcerada. O único contato que ela tinha era com a medicina, porque no começo ela achou que era algo que como é que fala? Como é que é? Quando desregula, é isso aí mesmo. Ficou desregulada a menstruação dela, é isso mesmo, é isso aí. Ficou desregulada. A princípio ela achou que era isso. O que ela fez? Vou no médico. Foi no médico olhou, toma isso aqui, resolveu nada. Foi no outro, toma isso aqui, não resolveu nada. Foi no outro, resolveu nada. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, e a Bíblia diz sem nada aproveitar, antes vindo a piorar. Ou seja, estava ruim, ficou pior. Ficou pior. A Bíblia diz então que ela, 12 anos, foi lá. Quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar no médico que ela ainda não tinha consultado, quando ela ouviu falar no médico que não libera paciente sem ser curado, porque em nome de Jesus, entenda uma coisa, o médico da terra, ele te dá um diagnóstico, ele te dá um remédio, olha, com tanto tempo vai passar, mas o médico dos médicos, você chega, ele não te dá remédio, ele já te libera curado, e o nome dele é glorificado, porque ele é médico dos médicos, e Senhor dos senhores por excelência. Esse é meu Deus, aleluia.
Bíblia diz então que da fraqueza ela tirou força. Ela diz: opa, se eu for até ele e apenas tocar nas suas vestes, eu vou sair daqui curada. A Bíblia diz que ela foi, veio a multidão, entrou por sobre a multidão e tocou nas vestes. Ela tocou nas vestes, tocou na orla, a orla está embaixo. Então ela foi rastejante, tão fraca que estava, mas ela saiu dali com o milagre dela. Ela saiu. Jesus então mostra para eles: olha, como disse, o mundo virando de cabeça para baixo, Jesus, ó, tirando uma soneca. Só menor do almoço, oh, maravilha. Jesus está lá, ó, só dormindo e o pau quebrando do outro lado. Aí chega um desesperado: Jesus, o Senhor não se importa que venhamos perecer? Em outras palavras, o Senhor não está vendo a situação que nós estamos passando, não? Será que Deus não me vê? Será que Deus não vê a situação que está na minha vida, que está na minha casa, que está... Será que Ele vê? Ele conhece, mas Ele quer ver a sua postura na hora da tempestade. Ele quer ver a nossa postura na hora que a tempestade levanta. Porque aquilo que eu disse é o que Jó disse: o Senhor me deu, mas Ele tomou. Mas nem assim eu vou deixar de glorificar o nome dEle. Olha o que o profeta diz, o profeta Joel. Ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que os animais serão arrebatados do campo, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é tirar força da fraqueza. É crer quando a tempestade está bravia, quando vê o mar está bravio. Tem pessoas que já nessa questão já teriam pulado do barco. Eu não vou ficar aqui, não, vou pular fora. Aí chega Jesus: o Senhor não te importa, não? Que nós venhamos perecer? Mas Jesus falou: não importa, não. Mas como assim, Jesus? Não me importa, não. Eu já falei que nós vamos chegar do outro lado. Tem pessoas que são assim, ele recebe tanta palavra que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer. Na hora que vem uma tempestade, ele se esquece da palavra de vitória. Só não se importa. Não importa, não. Eu já falei, nós vamos chegar do outro lado. Não vai ser essa tempestade que vai me parar. Não vai ser essa tempestade que vai te parar. Não vai ser essa dificuldade que vai te impedir de chegar aonde Deus disse que você vai chegar. Mas Ele precisa da minha e da sua atitude. A Bíblia diz então que Jesus Ele diz: olha, não te importa que pereçamos. E Ele despertando, repreendeu o vento. O que Ele fez? Repreendeu o vento. Olha o que o texto diz. E Ele repreendeu o vento. Ora, levantou-se um grande temporal de vento. Jesus vai lá na raiz do problema. Jesus vai lá onde começou o problema para trazer solução. Ele disse, e Jesus repreendeu o vento e diz: vento, acalma-te, tempestade, aquieta-te. A Bíblia diz que fez grande bonança. A Bíblia diz que Jesus olha para eles e pergunta: cadê a fé de vocês? Cadê a fé de vocês?
Ninguém respondeu nada. Jesus perguntou, então lhe disse, por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Como é que não tendes fé? Agora há pouco vocês me viram multiplicar pães e peixes. Como é que vocês não têm fé? Agora há pouco vocês viram curar um paralítico. Como é que vocês não têm fé? Agora há pouco vocês viram curar um cego. Como é que vocês não têm fé? Ninguém respondeu nada. Porque ter fé enquanto está tudo dando certo, falar que tem fé, que crê, quando está tudo dando certo, enquanto a tempestade não levantou, é muito fácil. A nossa fé provada é nessa hora. Enquanto Deus estava levantando Daniel como governador, estava tudo tranquilo, muito fácil. Enquanto levantou ele entre os 120, estava tudo tranquilo. Enquanto levantou ele dos 120, separou ele com mais 2, que ficou os 3, estava tudo tranquilo. Mas quando falou que ia colocar ele em primeiro, aí o diabo se levantou, os infernos se levantou, vamos derrubar esse cara. Daqui a pouco ele vai mandar em nós, daqui a pouco ele vai mandar sobre nós. Vamos bolar um plano aqui para matar, e não é para fazer ele passar, não, é para matar mesmo. Chegaram para o rei, vive eternamente, rei. Vamos fazer um decreto aqui, ó. 30 dias, só 30 dias, só 30. Se alguém aqui no reino levantar aí um clamor, uma petição a algum outro Deus, a algum outro homem, e não for o Senhor, manda jogar dentro da cova dos leões, para que eles saibam que o Senhor que é o que manda, que o Senhor que é o rei aqui. A Bíblia diz que quando Daniel soube do edito, quando Daniel soube da escritura que já estava selada, assinada pelo rei, que não podia voltar atrás, não podia. A Bíblia diz que Daniel foi lá para o seu quarto, como ele sempre fazia todo dia, 3 vezes ao dia, dobrou os seus joelhos, e a Bíblia diz que ele dobrou os seus joelhos e dava graças ao seu Deus. Isso é fé. Mesmo sabendo que a cabeça dele estava preso, nem assim ele decidiu deixar esse Deus Todo-Poderoso. Ele continuou adorando, ele continuou dizendo: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, eu vou passando pela tempestade, dando glória a Deus, eu vou passando por essa situação, dando glória a Deus, porque o meu Deus, ele nunca me desampara. Então já era um hábito de Daniel adorar a Deus. Vem luta, adora. Está chorando, glorifica. Está apertada a situação, continua adorando. Isso é fé. Não, isso é fé. Não tem mais nem menos. Ou eu creio ou eu não. Jesus falou: cadê a fé de vocês? Até agora há pouco estava todo mundo falando: esse é o Filho de Deus. Até agora estava falando: Deus visitou o seu povo. Até agora. Aí agora vem uma tempestade. Vocês estão achando que vão morrer? Vocês esqueceram que eu estou no barco? Você esqueceu que Jesus está na sua vida? Você esqueceu que você entregou a sua vida para Ele? Que todos podem pular fora do barco na hora da tempestade, mas Ele não pula. Ele não pula. Ele continua no barco. E vai continuar no barco
Aí a Bíblia diz que, cadê a fé de vocês? Em outras palavras, Jesus estava deixando bem claro, olha, eu estava dormindo, mas a minha fé não. Jesus estava dizendo, desperta a fé de vocês. Paulo diz, desperta tu que dormes entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então a nossa fé, ela tem que ser despertada. Nós temos que sair dessa zona de conforto. Porque quando vem a tempestade aí, meu irmão, não tem para onde correr. Quando vem a tempestade, ou a gente adora, ou a gente naufraga. Ou a gente continua crendo, ou a gente afunda. Eles já continuaram. Jesus estava dizendo para ela, desperta a fé de vocês. Aí a Bíblia diz que, quando eles viram aquilo, e disseram, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. É aquele que não pula fora do barco na hora da tempestade. É aquele que não te deixa na mão, é aquele que não nos deixa na mão. Então tem hora que Deus vai permitir nós passarmos por algumas tempestades para despertar nossa fé. Jesus sabia que ia levantar uma tempestade, mas ele não estava nem preocupado. A Bíblia diz então que fez-se grande para nós. Quando nós exercitamos a nossa fé assim, Jesus liberou uma palavra de autoridade. Na hora da tempestade, libera uma palavra de autoridade. Não sei se as irmãs já viram, os irmãos já viram. Minha sogra fala quarto de briga, é quarto de guerra. Quarto de guerra. Não, ela já falou quarto de briga. É quarto de guerra. É um filme que inspira muito essa autoridade no mundo espiritual. Um dos trechos do filme, né? Uma mulher que foi instruída lá, mediante o que estava acontecendo na sua casa, foi instruída por uma senhora. Ela então sai lá de fora e ela libera uma palavra de autoridade. E Deus então, no discorrer do filme, porque geralmente esses filmes eles são baseados em fatos reais, Deus então mudou a história, porque ela usou autoridade na hora da tempestade. Era isso que Jesus estava ensinando. Use a sua autoridade. Use a autoridade que eu te dei na hora da tempestade. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar e aplaude e glorifique esse Deus poderoso. Aleluia. Dá glória para Jesus.